Foi anunciada a chegada de um novo atleta ao Flamengo, acompanhada de várias outras atualizações. Vamos falar sobre a liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Mengão obteve uma vitória significativa. O Flamengo mantém-se no topo da classificação do Campeonato Brasileiro e deverá continuar nessa posição pelo menos até a próxima rodada, quando jogará fora de casa em uma partida decisiva. Esse embate será crucial para o Flamengo, que conta com seus principais talentos. Além disso, existe uma situação de crise envolvendo a equipe e iremos discutir todos os aspectos. Historicamente, o Flamengo, apesar de ter conquistado 3 torneios brasileiros por pontos corridos, nunca foi reconhecido como uma equipe que liderou por muitas rodadas. Os registros mostram que o Flamengo esteve no topo por 64 rodadas do Campeonato Brasileiro entre 2003 e 2025. Normalmente, as arrancadas do Flamengo ocorrem nas fases finais do campeonato. Em 2019, a equipe assumiu a liderança um pouco mais cedo, na 16ª rodada, enfrentando um time nordestino. Em 2020, a equipe tomou a dianteira na penúltima rodada, e o mesmo aconteceu em 2009. Portanto, há uma expectativa de que este ano seja distinto, permitindo ao Flamengo estabelecer uma vantagem, uma vez que é necessário ter um certo espaço para administrar o Campeonato Brasileiro junto com outras competições. Após a impressionante vitória contra um rival, a equipe desfrutará de um dia de descanso. Os atletas se apresentarão no centro de treinamento na manhã seguinte, focados na partida que ocorrerá na próxima quinta-feira à noite. Os torcedores já podem se preparar, pois a viagem para o Maranhão está se aproximando. É essencial manter a calma e a serenidade, mesmo diante da exaustiva jornada. Ao se deparar com adversários, o Flamengo sempre deve avaliar cada partida com cuidado. A expectativa em relação ao desempenho da equipe é elevada e já surgiram críticas direcionadas a alguns atletas, mas é importante lembrar que a crítica deve ser ponderada. Os números do elenco nessa temporada são positivos e isso deve ser reconhecido. O que se nota é que parece haver uma pressão para que o Flamengo vença todos os jogos com grande margem. Enquanto isso, outras equipes estão lidando com suas próprias dificuldades, evidenciando que cada partida possui suas especificidades. Vencer todos os jogos com placares de 4-0 ou 5-0. O time é visto como o melhor da série. B conquistou vitórias na altitude e fora de casa, porém, a equipe sofreu uma derrota em seu estádio. É importante notar que surgiram várias chances de gol que não foram aproveitadas. Normalmente, o time não costuma desperdiçar tantas oportunidades, sério. Em uma performance abaixo do esperado, não conseguiu converter as chances em gols e acabou saindo derrotado em casa. Nos outros jogos, a bola chega à área, é cabeceada e resulta em gol, não é mesmo? Nos últimos 3 confrontos, sofreu 5 gols. Já nos 5 jogos anteriores, não sofreu nenhum gol e, em contrapartida, fez 6 em um jogo e 4 em outro. A questão é que, se tivesse levado esses gols, seria impossível fazer essa análise de desempenho. Não dá para dividir as marcas assim, isso seria insensato. O trabalho realizado até aqui é admirável, mas ainda existem áreas que podem ser aprimoradas. Nada é perfeito, como em um conto de fadas, e sempre falamos sobre os problemas relacionados às finalizações. Um dos jogadores ainda não está finalizando como esperado. É alguém em quem tenho grande confiança, mas precisa avançar nesse aspecto. O que me agradou recentemente foi a união das torcidas organizadas, que parece ter feito um pacto de apoio mútuo até o final do campeonato mundial. Isso foi extremamente positivo. A torcida unida, todos torcendo pela equipe, foi uma experiência maravilhosa. Aproximadamente 67.500 pessoas estavam no estádio, o que mostra a importância de ter a casa cheia. Isso é essencial e faz uma enorme diferença. Não que a equipe tenha vencido somente por causa disso, mas ajuda bastante, pois cria uma pressão no adversário e influencia a arbitragem que de certa forma é favorável. Enfim, existem fatores que vão além do que acontece apenas em campo. Agora, o time irá para o Maranhão, onde irá enfrentar um clube local. A expectativa é que não haja jogadores titulares em campo, o que é uma informação relevante.
Na coletiva de imprensa, foi mencionado um jogador que será titular. Ele já teve essa função antes e é alguém em quem confio bastante. Ele irá jogar em breve e não tenho dúvidas de que posso contar com ele se necessário. Assim, haverá também uma pausa para outro jogador que na verdade não considero excepcional. Não o vejo como um jogador ruim, mas está em um nível mediano. Contudo, devo admitir que nas últimas partidas ele tem sido crucial. Ele ajudou o time em um momento decisivo, quando o adversário estava em uma boa posição para finalizar. O time ainda poderia ter se complicado, mas ele estava lá para fazer a defesa. Por isso gostei do desempenho na última partida. Um jogador completou 100 jogos com a camisa do clube e outro alcançou 300. Agora, vamos ver se haverá alguma homenagem a esses atletas. Quero abordar a atuação de um goleiro. Ele exemplifica bem o que aconteceu no jogo. É aquele que realiza uma defesa espetacular, mas erra em uma jogada mais simples, especialmente quando o uso dos pés é necessário. E ele cometeu um deslize. Um atacante estava ali. É ótimo ter um jogador que chuta no time, pois ele recebe a bola e não hesita. Não importa se a bola caiu em uma das pernas, ele vai direto para o gol, sem pensar muito. O que me irrita é ver outros jogadores que precisam dominar, ajeitar e observar. Com ele, a jogada é direta, vai para o gol. Um dos gols foi de longe, outro também foi fora da área. E mais um. Dos 4 gols do time, 3 foram a uma boa distância. Será que não está na hora de refletir mais sobre isso? O time não deveria finalizá-las com mais frequência? É claro que nem sempre terá sucesso. Pode haver um bloqueio da defesa ou o goleiro pode realizar uma defesa. A finalização do Pedro foi de fora da área. Dos 4 gols que o Flamengo anotou, 3 resultaram de chutes à distância. Será que não é hora de refletir mais sobre isso? O Flamengo não deveria arriscar finalizações com maior frequência? É claro que nem sempre terá sucesso. Os chutes podem ser interceptados pela defesa, defendidos pelo goleiro ou irem para fora, mas é fundamental ser mais audacioso nesse aspecto nos próximos embates. Essa é uma reflexão pertinente? Não estou afirmando verdades absolutas, apenas coloco isso para a torcida rubro-negra. Um atleta comentou que era esperado ser alvo de críticas e vaias da torcida. Ele cresceu nesse ambiente e precisou manter o foco após o 3º gol. Ao analisarmos a partida de forma geral, ele cometeu um erro em uma situação que não admite falhas. Foi preciso manter a calma para entender que isso faz parte do jogo. Não se trata apenas de uma questão de querer errar. Outro jogador também teve uma falha em uma competição relevante. A pressão da torcida é inevitável. Isso é parte do futebol. É preciso entrar na mente do adversário e provocar. E é assim que funciona o jogo. Um atleta se destacou ainda mais como o principal artilheiro estrangeiro com a camisa do Flamengo, totalizando 64 gols. O primeiro lugar é ocupado por outro jogador com 83. O segundo é este artilheiro com 64. E o terceiro é um atacante com 56. E é importante ressaltar que esses são os estrangeiros que marcaram mais gols no Campeonato Brasileiro, considerando a camiseta do Flamengo entre 1937 e 2025. Esse jogador está na disputa com o primeiro para ver quem tem mais gols. E ele ainda tem uma carreira pela frente, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, à frente de vários atacantes. Outro atleta, um atacante do Vasco e um lateral esquerdo de outra equipe, que é o responsável pelas cobranças de pênalti e um dos melhores em seu time, tem 4 gols cada. O artilheiro possui 5 gols e ocupa a liderança na tabela do Campeonato Brasileiro. Mesmo voltando de uma séria lesão, esse atacante é o vice-artilheiro do torneio com 4 gols. Se somarmos os gols desse jogador e do artilheiro, eles superam o total de várias equipes do Campeonato Brasileiro, já que são 4 do atacante e 5 do artilheiro. E sempre surge a discussão: por que o atacante não está rendendo? Juninho, a equipe está apressando o processo. Eu afirmo que a equipe não está apressada. Conversei com a equipe médica do clube. Não sou médico nem especialista em fisiologia, mas gosto de ler. Li artigos científicos e não existe um protocolo universal para o retorno ao alto nível esportivo após uma lesão no ligamento cruzado anterior. Não há um protocolo padrão 100% fundamentado em evidências científicas.
Cada profissional analisa seu paciente de forma individual e segue sua própria abordagem. O departamento médico do clube decidiu por um caminho, realizando todos os testes físicos no joelho do atacante, que foi aprovado em todos, incluindo aquele famoso vídeo onde ele aparece na cadeira extensora chutando, e agora está ali jogando bem, ganhando condicionamento aos poucos. No confronto contra um rival, de repente ele diminuiu o ritmo, mas continua se destacando. Aliás, esse atacante é o principal artilheiro isolado do novo estádio, com 97 gols, sendo 11 por um time e 86 com a camisa do Flamengo entre 2013 e 2025, considerando o novo estádio. Na verdade, ao analisar toda a história do local, acredito que o maior artilheiro é um jogador renomado. Se não me engano, esse jogador é sim o maior artilheiro do estádio, levando em conta toda a sua história. Para encontrar essa informação, basta fazer uma pesquisa. E agora, vamos em frente, pois há mais tópicos para discutir. Por fim, há pessoas da mídia de outra região afirmando que não foi pênalti? Ah, meu amigo, tenha um pouco de dignidade. Foi pênalti. Um time perdeu ou deixou de empatar devido ao último lance. Estava 3-0 e ocorreu o pênalti. O artilheiro fez uma jogada sensacional. Ele veio com determinação e a defesa acabou cometendo falta. Vamos lá, é hora de refletir um pouco. O pênalti foi para outro lado. O Corinthians não conseguiu alcançar a vitória, deixou escapar a chance de ganhar e o empate em razão do lance final. Estava 3-0 e então aconteceu o pênalti. Um jogador fez uma jogada impressionante, avançou com tudo em um dia difícil. Acabou acertando a canela do adversário. Não há dúvidas, foi pênalti. Não tem discussão sobre isso, certo? Outra situação foi um quase gol que se tornou famoso justamente porque um grande jogador não conseguiu convertê-lo. Era um assunto comentado por todos. Quase que ele fez o gol que não aconteceu. Você já percebeu como o futebol é fascinante quando um jogador é lembrado por um gol que não conseguiu marcar? E quase que a bola entra, para mim, parecia que iria direto para o gol. E então o apito final chegou. O árbitro teve que encerrar a partida por ali, pois as condições não eram mais favoráveis. O estádio poderia ter uma grande agitação, seria uma verdadeira confusão. Um jogador teve uma atuação excepcional, saiu sem receber cartão amarelo. Mais uma vez, não foi advertido. Ele se destacou e estará disponível no próximo confronto. Especialmente porque a equipe planeja descansar alguns titulares na próxima partida. Um atleta mencionou algo que já comentei aqui durante a coletiva. Fizemos um gol logo no início e isso fez toda a diferença. Conceder o primeiro gol muda a dinâmica do jogo. Isso é válido para qualquer equipe do mundo. Acredito que a equipe precisa evoluir quando não consegue marcar logo cedo. E se o gol não acontece, é aí que se dá a reviravolta. Ele citou uma frase de um treinador famoso que disse que o ataque ganha jogos, mas a defesa conquista campeonatos. E não estou me referindo apenas à última linha, mas à equipe como um todo. Quando você pressiona e coloca o adversário sob pressão em seu campo defensivo, mesmo que não consiga recuperar a bola, você atrasa o jogo deles, que acaba se limitando a fazer passes na defesa. Vou abordar um pouco sobre essa última linha, mas também desde o começo, quando você aplica uma pressão intensa, consegue encurralar o adversário no seu campo defensivo e mesmo sem roubar a bola, consegue atrasar a equipe rival, que se vê trocando passes na sua zona defensiva. Isso evita que a defesa fique sobrecarregada. A equipe utiliza bastante essa tática. Em alguns lances, o time não pressiona o goleiro do adversário, permitindo que os jogadores façam passes na defesa, como se dissessem, vamos deixá-los se complicar. É uma estratégia interessante. Recentemente, algumas pessoas têm me questionado sobre um jogador específico, especialmente um torcedor de uma equipe que estava em um estádio onde ele fez uma grande atuação nesta temporada. Ele perguntou ao responsável pela formação do clube se o jogador sairia. O responsável apenas fez um gesto, que poderia indicar que sim, mas já deixo claro que essa possibilidade não existe no momento. A não ser que seja para dividir o elenco. Todo respeito ao jogador, mesmo com os elogios que já foram feitos a ele em ocasiões anteriores. Além disso, a família de outro atleta já decidiu onde residirá na cidade, e há planos para que eles se mudem para lá no próximo mês. A fonte dessa informação é bastante confiável. Você que sempre apoia, pode se inscrever no canal
e ativar as notificações, além de deixar seu like. Estamos juntos nessa? Saudações! Antes de continuarmos, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Quantas vezes no futebol a gente vê jogadores passarem anos no anonimato, até de repente brilharem com uma força que ninguém mais pode ignorar? De tempos em tempos, surgem nomes que parecem destinados a coisas grandes, e quando isso acontece, nem os comentaristas mais experientes conseguem ficar indiferentes. Neste último domingo, depois de um confronto daqueles no Maracanã, uma opinião chamou a atenção de quem estava acompanhando a repercussão do jogo. Um ex-jogador conhecido pelo seu jeito sincero, direto e sem papas na língua, Felipe Melo, decidiu cravar sem hesitar. O Brasil já tem seu titular ideal para a lateral esquerda e não é um daqueles veteranos de Copa do Mundo ou um nome badalado da Europa. É alguém que vem, jogo após jogo, conquistando seu espaço com muita raça, técnica e velocidade. Antes de revelar quem é importante entender o contexto. No duelo entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo dominou as ações. Um dos destaques foi exatamente o lateral esquerdo, que além de apoiar o ataque com precisão, também foi um gigante na defesa, anulando as investidas do time paulista. Um jogador que corre o campo inteiro como se tivesse asas nos pés, que marca, que apoia, que não cansa. Quem viu, sabe. Foi uma atuação para ninguém botar defeito. E foi aí que Felipe Melo, com a autoridade de quem entende de futebol como poucos, afirmou: para ele, Ayrton Lucas não é apenas o titular do Flamengo. Ayrton é sim o nome certo para vestir a camisa da seleção brasileira como titular absoluto. Sem rodeios, Felipe disse: é um avião, já venho falando há muito tempo. Para mim, ele é o titular da seleção brasileira. Palavras fortes, ainda mais vindas de quem já esteve lá dentro, sentindo na pele a pressão de jogar pelo Brasil. Mas Felipe não parou por aí. Ele fez questão de reforçar: Ayrton, em plena forma física, é imbatível na posição. E acrescentou que sua evolução defensiva foi a chave para isso, né? Porque não basta ser rápido ou habilidoso e apoiar bem o ataque. Para ser titular da seleção, é preciso defender com excelência. E segundo Felipe Melo, Ayrton Lucas aprendeu isso. Ele relembrou o jogo da Libertadores contra a LDU na temida altitude do Equador, onde o Flamengo precisou se superar. E Ayrton? Deu show na defesa, um desempenho que, segundo Felipe, não é para qualquer um. De atacante adversário, Ayrton virou pesadelo e, pensando bem, faz todo o sentido. Alex Sandro, é claro, tem um currículo respeitável, com anos de seleção, títulos e muita experiência. Mas hoje, quem mostra estar em seu melhor momento, quem tem fome, quem corre até o último minuto como se cada lance fosse uma final, é Ayrton Lucas. A discussão sobre quem deve ser o dono da lateral esquerda da seleção brasileira parece estar cada vez mais inclinada para esse novo nome. A nova safra do futebol brasileiro precisa de jogadores assim, disciplinados taticamente, explosivos fisicamente e que, acima de tudo, querem vencer. E a defesa do Flamengo como um todo, Felipe Melo também fez questão de destacar. Segundo, o Flamengo hoje tem o melhor elenco defensivo do Brasil, disparado. Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Wesley, Varela. Uma linha de defesa que dá inveja a qualquer outro clube do país. Opções de sobra, jogadores de alto nível, capazes de manter a consistência mesmo em jogos de alta pressão. E enquanto o Flamengo brilha, o Corinthians tenta juntar os cacos depois da goleada. Mas atenção, Felipe Melo não jogou a culpa exclusivamente no elenco corintiano. Ele lembrou que o Corinthians tem sim bons jogadores na defesa. Jogadores que recentemente mostraram força na final do Paulistão, segurando o poderoso ataque do Palmeiras no Allianz Parque e saindo campeões. A questão, segundo ele, não é falta de material humano no Corinthians, mas talvez falte algo além disso: organização, confiança, espírito coletivo. Coisas que o Flamengo vem sobrando nos últimos tempos e que fazem a diferença nos momentos decisivos. Então,
Fica o questionamento. Estamos assistindo ao nascimento de um novo titular incontestável na lateral da seleção brasileira? Ayrton Lucas parece estar cada vez mais próximo de conquistar essa faixa. Se continuar nessa toada, voando em campo como um verdadeiro avião, como Felipe Melo disse, pode ser que a próxima Copa tenha um novo dono na camisa 6 do Brasil? E você, concorda com Felipe Melo? Acha que Ayrton Lucas merece ser titular da seleção? Ou acredita que ainda é cedo para essa afirmação? Deixa seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre os bastidores do futebol. Então é isso, essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras!